E aí, tem relação de uma gengiva inflamada tem uma relação de uma gengiva inflamada e uma cárie subgengival? E aqui eu vou mostrar aqui o que tem nesta radiografia, e eu queria saber assim, olha, o que vocês acham de tudo isso? Tem relação entre gengivite, entre cárie e inflamação gengival? E essa fica a grande pergunta. Sejam bem-vindos a esta aula. Hoje a gente vai falar sobre este tema, que é a relação de cárie e inflamação gengival. Eu tenho esse caso de cárie com inflamação gengival que me passaram, mas antes eu quero ler o comentário que a dentista também me mandou. Olha só, a paciente relatou que durante a gestação a gengiva era muito inflamada. Normal, todo mundo, toda gestante tem gengiva inflamada por conta de alterações vasculares da gestação. Naturalmente, na gestação, as alterações hormonais promovem esse tipo de alteração, sem que necessariamente sejam alterações inflamatórias. São alterações vasculares, mas tem uma resposta inflamatória exacerbada também. E logo depois apareceu com uma dor muito forte em um dente, mas ela disse que foi adiando até ter o bebê. Ou seja, está gestante, não quer ir para o dentista. Então, olha a crença que acaba tendo, porque eu estou gestante, como é que eu faço? Fico com receio de ter problema, fico com receio de estar conversando de ir para o dentista, tenho receio de tomar anestesia. Os dentistas também, nós dentistas também não pontuamos tão fortemente a importância de falar com as gestantes, e depois foi adiando até o teu bebê. E quando vi a radiografia, quando foi para o dentista, né, havia uma cárie subgengival enorme, e no clínico não mostrava nada. Ou seja, tá com dor, vai para o dentista faz uma radiografia e aí tinha uma cárie. Queria saber mais sobre essa relação da gengiva inflamada e, posteriormente, o surgimento de uma cárie subgengival. Nossa, que louco isso, né? E a pergunta assim: e aí, tem relação de uma gengiva inflamada tem uma relação de uma gengiva inflamada e uma cárie subgengival? E aqui eu vou mostrar aqui o que tem nesta radiografia, e eu queria saber assim, olha, o que vocês acham de tudo isso? Tem relação entre gengivite, entre cárie e inflamação gengival? E essa fica a grande pergunta. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que toda gestante, ela precisaria passar, entre aspas, por um pré-natal odontológico. Tem que passar por um pré-natal. Não adianta a gente acabar falando com gestantes e dizer que tem que vir, tem que fazer. A gente tem que ter uma comunicação efetiva falando assim, por que a gestante precisa voltar. A nossa comunicação tem que ser assim: tem que ir para o dentista, porque pode ter uma cárie rápida, assim. Como assim uma cárie rápida? Vai ter uma cárie rápida porque a ingesta alimentar ficou mais frequente, porque às vezes a gestante tem náusea e vômito nos primeiros meses, e nesses primeiros meses fica com o ambiente bucal mais ácido, e nessa acidez, se houver biofilme, a gente vai ter um biofilme mais acidogênico e mais acidofílico. Gosta de ficar meio ácido, a gente começa a ter mais bactérias diferentes. Olha só que neste caso, a paciente, ela tinha ou parece que ela tinha uma restauração, ou ela tinha alguma coisa ali. Ou poderia não ser nada, poderia ter sido uma cárie primária também. E ali na interproximal começou com um pequeno ponto de desmineralização. Só que, com a ingesta frequente de alimentos e às vezes náusea, a pessoa acaba desenvolvendo um pequeno ponto de cárie, e essa cárie se desenvolve com muita velocidade. A gestante precisa saber que tem maior suscetibilidade à cárie, sim. A gestante precisa saber que tem uma maior propensão à inflamação gengival, sim, por conta das alterações hormonais. A gestante pensa que, porque está inflamando, ela não vai
escovar muito, porque, eh, porque vai machucar. E aí é outra coisa que a gente tem que conscientizar bastante sobre a questão da inflamação, sobre a higiene interdental. Aí a gestante tem náusea, ela não consegue escovar devidamente, junto com isso, ao aumento da ingesta alimentar, e ela começa a ter uma maior propensão à cárie dentária. Aí, junto com isso, tem medo de ir para o dentista e não vai. O que é que tem que acontecer? Tem que ir para o dentista regularmente, dentro de um programa de saúde bucal, para fazer controle de placa, para fazer orientação, para fazer a tal da consultoria em saúde bucal, que eu falo tanto aqui no Periodiária. Não adianta a gente só falar com o paciente que tem que vir, sem criar um programa, sem criar uma rotina de periodicidade, sem criar aquilo que a gente vai estar sempre orientando sobre saúde bucal. O que é que vai estar orientando? Aprofundando os níveis de consciência. O que que ela não sabe, explica aquela uma coisa, o que que ela não sabe, explica aquela outra coisa, o que que ela não sabe, explica aquela outra coisa. E a partir dali a gente desenvolve esse programa e a paciente vai estar sempre vindo. Isto faz com que a gente mantenha a saúde bucal boa até o final. Não adianta chegar com inflamação gengival gigante, é muito difícil de acabar tratando, porque é mais sensível, mais dolorido, tudo é mais fácil de tratar preventivamente. Coloca isso na cabeça, que quando a gente conseguir falar com as gestantes que isso vai ser preventivo, que isso vai ser bom, a gente vai conseguir maior participação dela. Sobre a etiologia desta doença cárie, é que se a pergunta qual é a relação da cárie com a inflamação gengival? Uma cárie, ela pode causar inflamação gengival se ali naquela cavidade houver um nicho de retenção de biofilme. Isso é muito comum. Olha, minha gengiva inflama aqui, só aqui, só aqui, só aqui. Radiografa, que mais? Sonda. E no que sonda você vai ver cárie ali. Eu tenho um paciente que ele dizia assim: "Doutora, que coisa louca, né? Eu venho aqui em você para fazer prevenção, porque você vem fazer essa limpeza maravilhosa, a profilaxia apaixonante. E por que é que a minha dentista da clínica geral não acha cárie e você sempre acha cárie? Por quê? Porque eu identifico todos os pontos de, às vezes, eh, sobreposição, às vezes sobrecontorno, subcontorno, nessas posições eu consigo identificar. E outra coisa, como a gente vai conseguir identificar pontos de risco à cárie? A gente passa o evidenciador de placa e enxerga perfeitamente todos os pontos de retenção de placa. Enxerga aquele ponto de retenção de placa. Claro, evidenciado. Fotografa, amplia e mostra para o paciente, e quero ver se a paciente não vai querer ficar com você. Quero ver se a paciente não vai pensar em fazer a manutenção contigo. É por isso que a gente tem que falar com a paciente, porque a gente vai identificar isso muito precocemente. Aí, a gente tem aqui a gente tem a possibilidade de ter a inflamação gengival e a cárie depois. Pode? Pode. Por quê? Com a gestação, a paciente acaba tendo inflamação gengival e nesta inflamação gengival sangra muito a gengiva. Se sangra a gengiva, fica desconfortável. Ou às vezes a paciente tem náusea, ela não aguenta passar fio dental. O que que a gente tem que fazer? Tem que orientar a passar escova interdental. E aí, por conta uso da escova interdental, a paciente vai conseguir higienizar essa região adequadamente, conseguindo higienizar adequadamente, poderia estar prevenindo uma cárie subgengival. Outra coisa, poderia ter sido identificada essa cárie através da profilaxia. Numa profilaxia, a gente vai sempre fazer uma instrumentação subgengival também. A gente ia cair nessa cavidade. Ou ali seria a região onde, semana após semana, ou sessão após sessão, seria um ponto onde não haveria inflamação gengival. Então, isso daqui é doença de grávida. Por quê? Porque grávida tem ingesta maior de alimentos, vai higienizar menos, tende a ter náusea, tende a se preocupar com muitas outras coisas e menos com a saúde bucal, e acaba desenvolvendo cáries agudas e muito rápidas. Isso poderia ter sido evitado. E olha só o tamanho do transtorno disto. Isto vai passar possivelmente por um aumento de coroa clínica. Tem que passar pela cirurgia de aumento de coroa clínica, vai ter um tratamento endodôntico e vai
começar um processo carioso. Olha o tamanho da despesa que isso virou. E é por isso que eu falo que o dentista que consegue ter um olhar preventivista vai conseguir fazer um grande serviço de prevenção para o paciente. O paciente vai ter uma grande melhora, porque acabou ficando com tudo muito bem cuidado, prevenido, e é sobre tudo isso que a gente fala aqui no Periodiária. Então, este caso aqui é simples assim, o que começou antes? Uma coisa poderia ter começado antes, outra coisa poderia ter começado antes, sem que isso não fizesse diferença. Mas geralmente a inflamação gengival começou primeiro, e aí a gengiva, eh, fez edema, no que fez edema tomou ficou mais difícil o acesso, a paciente continua com uma microbiota cariogênica por conta da dieta cariogênica, pela ingesta frequente de alimentos. Geralmente, quando a gestante tem náusea, ela prefere alimentos de mais fácil digestão, esses são carboidratos refinados ou frutas, frutas doces, nada contra fruta. O problema é que isso é carboidrato e uma vez que a pessoa tem essa ingesta frequente sem uma higiene bucal adequada, ela tem mais risco de cárie. Então, tudo isso poderia ter sido prevenido através de um programa onde o paciente retornasse periodicamente para fazer esse controle. E isso resolve. Gente, esse é o caso de hoje, bem simples de se refletir, mas eu acho que a gente tem que parar e pensar na quantidade de pacientes que chegam todos os dias no nosso consultório. A gente tem os pacientes todos os dias e a gente acaba deixando de falar exatamente sobre como prevenir, como cuidar. A periodontite todos os dias é a grande possibilidade de colocar esse paciente na recorrência, porque pério é recorrência. Oferecer um programa de manutenção é recorrência.